Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos afagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúmes até da roupa que tu vestes. Rapaz! Olha aí, galerinha, começando a nossa aula de hoje. Hoje são 19 de agosto de 2022. Estamos começando mais uma aula de biologia animada, porque hoje é sexta-feira, né? Hoje está todo mundo, como sempre, toda sexta, mais relax, mais tranquilo, né? Tivemos aí uma aula com o mestre Francisco, professor Francisco aí, dando o primeiro horário, né? Ministrando aí a primeira aula. E nós agora estamos começando a nossa aula de biologia. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está pelo YouTube, o Hugo, o Vitor Santos, quem mais? A Bruna Ferreira, Emanuele, Pedro, todos vocês aí, um abraço especial para quem já está conosco, a Daniela, a Elizabeth Pereira, lá da unidade escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho, e também para toda a galerinha que está conectada aí pelo IPTV, ainda pelo YouTube nós temos a Viviane, a Letícia Romeu, a Micaela, Emanuele Silva, Pedro Wilson, rapaz, muita gente hoje, hein? Francisca das Chagas, Celi Silva, Guilherme Nascimento, Ana Kelly Santos, rapaz, muita gente, cara, que coisa boa, fico feliz demais de ter muita gente assistindo a nossa aula, satisfação muito grande, o Paulo Vitor, né? Prazer muito grande de tê-los aqui conosco, Vinícius Santos, e a galera do IPTV lá de Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Guaribas, Pimenteiras 3, que mais? São Francisco do Piauí 5 e também São João do Arraial. Tá aí o Matheus de Oliveira também. Gente, é uma satisfação muito grande quando chega dia de sexta-feira, que eu venho aqui para a primeira série do ensino médio. É uma turma maravilhosa. Yasmin aí, um abraço, Yasmin. Manuel Ricardo, se eu não estou enganado, é lá de Cajueiro da Praia, não? A unidade escolar Manuel Ricardo? Tira a dúvida aí, Yasmin. Se eu não estou enganado, parece que é de lá. Olha a Yasmin fazendo inveja aí a gente, né? Unidade escolar Manuel Ricardo, a Bruna também é de lá. Boa tarde, professor, é o Alisson. Rapaz, já pensou, Yasmin é lá? Pedro, é sim, tá vendo aí, ó? Cajueiro da Praia, Ana Luísa. Um abraço, Ana Luísa. Sejam todos muito bem-vindos. Cajueiro da Praia, ontem fizeram inveja, rapaz. Teve uns alunos que disseram, eu fui falar que eu sou louco pelo mar e tal, essa coisa toda, que a galera lá estava fazendo inveja, porque estava bem pertinho do mar, e teve uma que disse assim, daqui onde eu estou vendo o mar. Eu digo, deve estar muito ventilado. Aí ela disse assim, extremamente ventilado. Cara, me fez uma inveja. Ô meu pai amado. Vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Então tá aí, ó, genética das populações. Galera, hoje eu vou precisar pedir da sua parte, né, que
preste um pouquinho mais de atenção, se concentra, tenha um pouco mais de cuidado, né, no nosso conteúdo de hoje, porque esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo muito importante, né? Quando a gente fala de genética, muita gente tem aquele pavor, meu Deus do céu, genética, cara, eu nunca estudei genética, mas agora eu vou ter que estudar, e pelo que eu estive conversando aí com o pessoal, é um conteúdo muito chato, é um conteúdo muito ruim, é um conteúdo muito difícil. Parou, vamos acabar com esse negócio de pensar que isso é difícil, que aquilo é difícil, que aquilo outro. Tudo parte de uma coisa chamada interesse. Se você tem interesse, se você quer, você aprende. Se você quer, você consegue, tá bom? Daniela Sá, boa tarde. Pedro Miguel também, lá da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho. Um abraço, galera. São Francisco do Piauí é a escola Mário Coelho Neto. Mário Coelho Neto. Muito bem. Tá bom, galera? Então vamos ficar na boa. Eu vou fazer as coisas aqui com muita tranquilidade com vocês. Eu não vou aqui, vamos dizer, apressar nada, tá? Não vou. Não vou mesmo. Nós vamos trabalhar aqui com muita tranquilidade, com muita calma, sem pressa, sem esse negócio de ficar, eita, rapaz, professor está colocando o conteúdo de maneira que a gente não está entendendo. Então, para a aula, pergunta, professor, eu não entendi isso aqui. O senhor pode voltar? Estamos aqui para isso. O meu objetivo é que você aprenda. E o seu objetivo é aprender? Porque se for, eu estou aqui. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos para o nosso primeiro slide aqui. Já tratando sobre o que é genética de populações. Eu não posso iniciar um conteúdo. Não posso. Eu tenho que iniciar um conteúdo dizendo o que é. Como é que eu vou iniciar um conteúdo, vamos dizer, sem eu passar para vocês o que é genética de populações? Não, cara, tem que explicar o que é genética de populações. Gente, a genética das populações estuda a frequência dos genes em uma determinada população ao longo dos tempos. Então, eu trouxe isso para você, tá aqui, ó. Estuda a frequência, o comportamento da frequência, né, dos genes, dos alelos, em uma população ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos. É isso que estuda a genética de populações. Tá? Então, veja bem. Se nós estivermos tratando de genética de populações, o interesse é saber o que é que acontece com a frequência desses genes na população ao longo dos tempos. Qual é o interesse, professor? O interesse é saber a frequência do gene de um determinado, de uma determinada característica. A frequência aumenta? Janaína Dornelles, volta aqui para mim, por favor, Janaína. Só para eu explicar para eles. Então, funciona assim. A frequência dos genes vai permanecer constante. A frequência dos genes vai aumentar ou ela vai diminuir? É isso que eu preciso saber. E eu estudo isso aí na genética de populações. Eu estudo exatamente para saber se essa frequência vai aumentar, se essa frequência vai diminuir ou se ela permanece constante. É isso que interessa para nós aqui na genética de populações. Tranquilo até aí, galera?
Tudo beleza? Tudo em paz? Bom, como eu faço esse cálculo? Aí nós vamos ver aqui, não se preocupe não. Então, o primeiro passo é você entender o que estuda a genética de populações, frequência dos genes de uma população em uma população ao longo dos tempos. Se essa frequência vai aumentar, se essa frequência vai diminuir, ou se essa frequência vai permanecer constante. Isso é o que interessa. É isso que a gente estuda na genética de populações. Beleza? É exatamente isso aí que a gente estuda. Saber exatamente isso. Tá? Então vamos lá. Detecção de micromudanças é um ponto importante, hein? Eu saber se houve uma grande mudança, uma pequena mudança, ou se não houve mudança nenhuma, né? Então, ó, detecção de micromudanças. Tá aí. Então, o primeiro ponto é esse. Micromudanças o quê? Evolutivas. Em lapsos de tempo relativamente curtos. Em lapsos de tempo relativamente curtos. É isso que me interessa. Tá certo? É isso que me interessa. O que eu quero saber é justamente isso. Bom, aí é um ponto importante. Mas eu quero saber qual é o desdobramento disso. Por exemplo, se houver mudança na frequência, qual é a consequência disso? Se houver mudança na frequência, é indício de que está ocorrendo evolução. Vamos para um caso aqui clássico. Acompanha comigo. Vamos supor que você esteja, acompanhando a frequência dos genes para o albinismo em uma determinada população. Então você detectou que naquela população 9% dela é albina, é de indivíduos albinos. Presta atenção isso aqui. Presta atenção. 9% é albino. Tá certo? Muito bem. A pergunta que fica é, professor, 9% é albino, ok, beleza. Então, depois de um determinado tempo, em que eu tomei essa informação, eu volto lá, nesse mesmo lugar, onde, há algum tempo atrás, eu cheguei à conclusão de que 9% dessa população é albino, e vou avaliar de novo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Houve ou não houve aumento de pessoas albinas nessa população? Houve ou não houve diminuição de pessoas albinas nessa população? Ou permanece constante? É assim que eu faço o cálculo. É assim que eu faço o cálculo, tá? Em genética de populações. Tranquilo, galera? É dessa maneira. Eu quero saber como é a frequência dos genes nessa população. Se essa frequência está aumentando, diminuindo. E aqui eu estou dizendo para você, ó. Se houver mudança na frequência desse gene, não interessando se essa mudança é para mais ou se ela é para menos, isso obviamente é indício de que está ocorrendo um processo de evolução. Beleza, galera? Então isso significa que eu quero saber quantos, lá na matemática, eu vendo aqui meu amigo
Rafael, eles trabalham lá na matemática, a galera lá da matemática trabalha, não é, Rafael? Uma coisa chamada probabilidade. Estamos estudando isso na terceira série. Pronto, olha aí, probabilidade. E aí, nós vamos ver já já aquele negocinho chamado produtos notáveis. Já já a gente vai aplicar aqui, tá? O quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nós vamos já ver isso daí. Já já. Já já trabalhar isso daí. Tá? Não se preocupe, não. Pois bem, galera, pois bem. Então, nós temos aqui o seguinte. Na genética de populações, eu tenho um indício. Se houver mudança na frequência, significa que tem um indício de que está ocorrendo evolução. Ponto. Cerrou. Tá? Se não houver mudança na frequência, isto é um sinal, é um indício de que a população não está evoluindo. E aí eu quero deixar claro aqui para você que evoluir não significa necessariamente melhorar, tá certo? Evoluir significa mudar, não necessariamente melhorar. Quem disser para você que evoluir obrigatoriamente significa melhorar, ou se tornar sempre melhor, está errado. Evoluir quer dizer mudar. Eu não posso estabelecer relação de quem é melhor do que quem em épocas diferentes, em períodos evolutivos diferentes. Não dá para fazer isso. Não tem como. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, show de bola. Nós já entendemos essa primeira parte. O slide está bem explicado. Agora vamos compreender o que é uma coisa chamada evolução. Ou, desculpa, população. Desculpa, evolução que nós estamos estudando, né, gente? O que é população? É isso que me interessa aqui. Professor, o que é população? O que é população? Galera, lá na ecologia, a gente estuda que população, isso aqui, ó. Desculpa. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Mitsael Souza, lá da universidade, ó, da unidade escolar lá, Luiz Ubiraci, Isaías Coelho. A Irla Lima de Souza, lá também da unidade escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Um abraço, tá? Sejam bem-vindos. Bom, então presta atenção nisso aqui. Olha lá. Se você pega e você diz assim, a população de cães está errado? Não, tá não. A população de gatos está errado? Também não. Tem nada errado aí. A população de seres humanos está errado? Também não. Na verdade, tudo isso é população mesmo. Tudo isso que você está vendo é população mesmo. É população mesmo. Tá certo? Tá errado não. Professor, mas me diga uma coisa. Como então eu posso definir população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Isso é população. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Tá bom? Então eu não posso aqui chegar para você e dizer assim, população de seres humanos
mas aí tem um desses caras que cria um cachorro. Não. População de ser humano é só ser humano, porque é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, deixa eu destacar isso para vocês aqui, ó. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Está aqui. Tem mais um detalhe. Não é só da mesma. Lembra que eu até outro dia estava dizendo aqui para vocês que antigamente, aqui a Janaína lembra disso aí, o pessoal começava a botar propaganda no rádio, né? Para convidar para festa interior. Como era a propaganda? O seu fulano de tal dos Anzóis convida a comunidade teresinense a se fazer presente em uma festa que acontecerá na comunidade Sovaco da Ema. Avisamos ainda que haverão ônibus que estarão passando pelas localidades. Praça do Fripisa, Colégio das Irmãs, Igreja de São Benedito, Ladeira do Uruguai, né? Polícia Rodoviária Federal. O cara vai dizendo no lugar todo por onde o ônibus vai passando. Avisamos ainda que não é permitido, será permitido a colocação de bancas de caipirinha, de bombons e outros. Comunidade é um conjunto de diferentes populações, portanto, as espécies são diferentes, queridos, mas população não. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. E aí vem um ponto importante. Se é da mesma espécie, obviamente ocupa o mesmo local. Ocupa o mesmo local. Porque é da mesma espécie, ocupa o mesmo local. Não é? Porque se é da mesma espécie, todos os seus hábitos alimentares, o hábitat desses indivíduos, enfim, é o mesmo. Então, e cujos indivíduos possuem capacidade de se acasalarem, ao acaso, portanto, de trocar genes alelos, trocar alelos entre si. Aí eu já começo a tratar de uma coisa chamada conceito biológico de espécie. Ernest Mayr implantou esse conceito de espécie, né, dizendo o seguinte: dois indivíduos são considerados de uma mesma espécie quando eles são capazes de cruzar em ambientes naturais e de gerar descendentes férteis. Que é o que ele está colocando aí, né? Então, quando eu pego essa imagem que eu estou colocando para você aqui, ó, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Olha isso. Olha isso. Quando eu pego essa imagem aqui, que você está vendo ela aí? Pois é, quando eu pego essa imagem, aqui eu tenho uma população de seres humanos, né? Tá aí uma população. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Isso é chamado de população, beleza? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. A genética das populações, olha isso, estuda o que mesmo? Eu coloquei bem aqui para você, ó. Estuda o que mesmo? Tá aqui, ó. Estuda os mecanismos da hereditariedade em nível populacional, levando em conta uma amostra aleatória de indivíduos de uma população. De indivíduos de uma população. Então, isso é o que a gente chama de genética de populações. A genética de populações estuda exatamente isso daí. Então, é muito importante que você observe esse ponto. Professor Pulgênico. Eita, que nome lindo!
pool gênico, que coisa espetacular, né? Que é isso? Galera, pool gênico, na verdade, é um reservatório natural de genes. É um reservatório natural de genes. É um reservatório onde você tem genes de uma daquela determinada espécie, né? Um reservatório que lhe é particular, que é um reservatório de genes típicos daquela, vamos dizer, daquela espécie. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor, tá? Esse conjunto de genes, né? Esse reservatório gênico, caracteriza, portanto, aquela determinada espécie. Tá certo? E esse pool gênico, ele é transmitido ao longo das gerações. Né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o seguinte, presta atenção, presta bem atenção aqui. Vamos pegar aqui o povo asiático. O povo asiático. Lá da Ásia, né? Pronto. Chineses, né? Se você olhar para um chinês, que em Teresina tem muita lanchonete do pessoal aí, você percebe que eles são, um dia que você for lanchar em uma lanchonete deles aí, dá uma olhadinha, as características, eles são extremamente parecidos. Professor, por que isso acontece, hein? Desses caras serem tão parecidos assim, hein? Por que isso acontece? Por que eles são tão parecidos assim? Por uma razão muito óbvia, muito lógica. Qual é essa razão? O povo da Ásia, eles não tiveram uma colonização como, por exemplo, o Brasil teve. E o que foi que houve no Brasil? No Brasil houve uma mistura, uma miscigenação. Foi isso que houve no Brasil. Gente, se vocês pararem para observar que no Brasil você teve uma colonização bem diferente do que você tem normalmente em outras populações, você vai compreender isso daí, de maneira muito fácil até. De maneira muito fácil. Raciocina comigo aí um pouquinho, pessoal. Aqui no Brasil nós tivemos influência de quem? De que povos? Na sua colonização. Nós tivemos influência de japoneses. Volta para mim aqui, Janaína, por favor. Nós tivemos aqui influência de japoneses. Aliás, deixa eu dizer um negócio a você. O Brasil é o país que tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. É o Brasil. Então nós tivemos influência aqui dos japoneses, portugueses, alemães, italianos, africanos. Então nós temos uma mistura grande, enorme, uma mistura imensa de pessoas que vieram de todos os lugares do mundo, praticamente. Professor, isso é bom ou é ruim? Nem é bom, nem é ruim. É simplesmente excelente. É simplesmente excelente. Não é nem bom e nem ruim. É excelente. Sabe por quê? Quanto maior for a variabilidade genética do indivíduo, melhor será para aquela população. Claro, nem tem o que discutir. Nem tem o que discutir. Então, percebe bem aí.
Se você analisar a origem do povo brasileiro, dá para você perceber isso tudo misturado com índio, né? Isso tudo misturado com índio, né? Então dá para você perceber que o povo brasileiro é muito miscigenado, é muito misturado, extremamente misturado, muito, extremamente misturado mesmo. E isso é bom, né, gente? Porque quanto maior for a variabilidade genética, maior também será a possibilidade de sobrevivência daquela espécie. Maiores serão as possibilidades de sobrevivência daquela espécie. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá. Bom, vamos conhecer agora o chamado princípio de Hardy e Weinberg. Princípio de Hardy e Weinberg. Esses dois caras aí que vocês estão vendo do lado direito da tela. Um é o Godfrey Hardy e o outro é o Wilhelm Weinberg. Godfrey Hardy e o Wilhelm Weinberg. Esses caras aí, ó. São eles os responsáveis por terem estudado de maneira bem interessante, né, fazer os estudos sobre a genética das populações. Gente, isso é lindo demais, cara. E nós vamos aprender a fazer esses cálculos aqui. A primeira coisa, nós já aprendemos, que é saber o que é genética de populações e como é que eu vou aplicar esses princípios da genética de populações. Então, primeiro ponto, primeiro passo, com certeza absoluta, já foi dado. A gente viu que a genética de populações, ela é responsável por calcular a frequência de um gene em uma população ao longo do tempo. Isso é genética de populações. A gente já viu isso. Aqui, nós já vimos agora, na aula de hoje. Não é? Nós vimos aí na aula de hoje. E agora, professor, o que é que a gente vai aprender aqui? Vamos começar a estudar aqui um pouquinho sobre esses dois caras, né? O que esses caras estão, vamos dizer, estudando, o que eles propuseram, né? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Princípio de Hardy e Weinberg. Princípio de Hardy e Weinberg. Então, ele diz o seguinte, olha só o que diz esse princípio aí. Em uma população em equilíbrio, eu vou já explicar para você, não se preocupe, o que é uma população em equilíbrio, tá? Por enquanto, eu quero só que você compreenda isso daí. Em uma população em equilíbrio genético, a frequência dos genes não se altera ao longo dos tempos, se essa população estiver em equilíbrio o quê? Em equilíbrio genético. Se ela estiver em equilíbrio genético, a frequência não vai alterar. A frequência vai permanecer o quê? Constante. Frequência dos genes permanece constante ao longo dos tempos. Tá? Então, o primeiro ponto é isso aí. Bom, professor, mas, espera aí. Como assim a frequência permanece constante? A frequência não vai alterar, galera, dos genes. Sabe por quê? Porque a população está em equilíbrio. Agora, a pergunta é, professor,
O que quer dizer uma população em equilíbrio genético? Quando é que uma população está em equilíbrio? Agora aí é importante, tá? Aí é importante. População em equilíbrio genético quer dizer, ela tem que ter alguns requisitos, tá? Primeiro, ela tem que ser grande. Eu vou destacar isso aqui melhor para você. Essa população ela tem que ser grande. Aí você vai pensar assim, bom, uma população grande é fácil de conseguir. Beleza. Você vai ver que na prática, pessoal, o teorema de Hardenberg não é exequível. Você vai ver já já. Se reproduz por cruzamentos ocorrendo ao acaso, se reproduz por cruzamentos ocorrendo ao acaso, tá? Em que todos os indivíduos são férteis e viáveis, que não existem fatores como seleção natural, tá? Mutação, migração e deriva genética. Tá? Então nós temos aí os requisitos mínimos para uma população, para que eu possa aplicar o teorema de Hardenberg. Para que eu possa aplicar o teorema de Hardenberg, eu preciso que a população atenda a esses requisitos aí, tá? Eu preciso, obrigatoriamente, atender a esses requisitos. Beleza? População grande, cruzamentos ocorrendo ao acaso, seleção natural não pode ocorrer, mutação não pode ocorrer, migração não pode ocorrer, deriva genética não pode ocorrer, nada disso. Professor, por que a população tem que ser grande, hein? Para que as variações que ocorrerem, elas não tenham um significado tão grande assim. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, por que os cruzamentos têm que ocorrer ao acaso? Os cruzamentos têm que ocorrer ao acaso para que não haja seleção de características. Por que não podem haver fatores evolutivos, como seleção natural, mutação, migração, deriva genética? Porque os fatores evolutivos são fatores que promovem o processo de evolução. E se houver evolução, eu não posso aplicar o teorema. Galera, presta atenção. Não tem dificuldade nenhuma, não. Não tem nenhuma dificuldade. Então, é por isso que a gente observa aí alguns requisitos e que, na prática, eu não posso aplicar o teorema de Hardenberg e Weinberg. Na prática. Entenda o que eu estou dizendo. Na prática, eu não posso aplicar o teorema de Hardenberg. Tá? Não pode, professor? Não, não posso. Não posso aplicar, porque na prática uma população sempre vai estar evoluindo. E não se aplica o teorema de Hardenberg em populações que estão evoluindo. Porque a aplicação do teorema é exatamente para provar que na inexistência de fatores evolutivos, a frequência dos genes é constante. Tranquilo? Muito bem. Gente, está lindo, hein? Está lindo. Agora vamos ver fator por fator agora. Um por um. Sem discussão. Vamos ver cada um desses caras detalhadamente. Tá certo? Detalhadamente. Então vamos lá. Professor, o que é uma população pamítica? Então, está aqui. Esse é o primeiro ponto
que eu tenho que levar em consideração. O que é uma população pamítica? Tá aí, ó. População pamítica. População pamítica, pessoal, é uma população onde ela tem que ser grande. Nós dizemos população suficientemente grande. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, os cruzamentos estão acontecendo ao acaso, ocorrendo ao acaso. Terceiro ponto, esses cruzamentos têm que ser obrigatoriamente aleatório. Obrigatoriamente eles têm que ser aleatórios. Tá? E não pode existir a atuação de fatores evolutivos. Não pode existir a atuação de fatores evolutivos. Não pode. Simples assim. Não pode ter a atuação de fatores evolutivos. Que fatores são esses? Acabamos de ver, eu vou repetir para você. Migração, mutação, seleção natural e deriva genética. Eu tinha falado para vocês agora há pouco, galera. Não esqueça disso aí, não. Acabei de falar para vocês. Não pode acontecer nenhum fator evolutivo. Tá bom? Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos falar sobre, e falar em fatores evolutivos, né? Vamos falar sobre eles? Vamos lá? Vamos falar sobre eles. Eu não sei, estou colocando aqui, se vocês estão percebendo, esse primeiro fatorzinho aqui, mutação, eu coloquei bem aqui do lado novos genes. Coloquei aqui do lado novos genes. Tá? Então tá aqui, ó. Novos genes. Professor, o que quer dizer novos genes? É que a mutação, pessoal, é a característica genética onde você tem formação de novos genes, novas características surgem. Se ela vai se fixar na população ou não, só o tempo vai dizer. Lembra que naquele filme dos X-Men, o filme, diz assim, ó, começa com a voz do professor Charles Xavier, dizendo assim, mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante no planeta. O processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente. Tcharam! Aí começa o filme. Gente, isso aqui que ele colocou, dizendo que a mutação é a chave para a nossa evolução, não está mentindo, não. É mesmo. A mutação é a chave para a nossa evolução. É verdade. Se não houver mutação, não terá evolução. Simples assim. Muito, mas muito cuidado com essas colocações. Sem mutação, não tem evolução. Porque mutação é gerar nova característica. E se não gerar nova característica, você não tem evolução.
Mutação eu trouxe aqui para você, quando a gente coloca o nome mutação, mas eu trouxe aqui para você uma casquinha de coco. Tá aí, ó. Com kiwi dentro, ó. Ficou legal? Quando eu vi essa imagem produzindo o slide, que eu vi essa imagem, achei bem bacana. Deixa eu levar para os alunos ali que eles vão gostar. Pessoal, isso aí está representando que está acontecendo um processo de mutação. Você está vendo aí a polpa do kiwi, a parte de dentro do kiwi, que é aquela parte que a gente come, né? Claro. Numa casca de coco. Professor, isso aí é possível? Cara, possível. Talvez até seja. Mas é inviável. E não é isso vamos dizer, não é exatamente a tônica do que vem a ser mutação. É colocar um kiwi dentro de uma casca de coco, como você está vendo. Não, não é isso. A mutação, ela gera o aparecimento de novas características. Gera o aparecimento de novas características. À medida em que aparecem novas características, você passa a ter o quê? Você passa a ter o teste daquela característica. Será se essa característica ela é boa? Ela é ruim? Ela é indiferente? Será que ela vai se fixar na população ou não? Então a ideia de mutação é exatamente essa. E eu estou dizendo a você, mutação é realmente a chave para a nossa evolução. Olha aí eu pintando aqui para você. Tá aí. Mutação é a chave realmente para a nossa evolução. Sem ela, não tem como haver evolução. Não tem a menor possibilidade. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de grandes mudanças, nós estamos falando de uma alteração significativa. Agora, é claro que a gente sabe que muito das mutações que ocorrem, quase que a totalidade, a verdade é, quase que a totalidade das mutações que ocorrem, elas ocorrem para não trazem vantagem evolutiva, muito pelo contrário. Muitas delas fazem atrapalhar. Aí você vai perguntar, mas professor, por que as mutações normalmente trazem uma característica desvantajosa? Por que as mutações, na maioria das vezes, traz características que não são boas? A resposta é muito simples. Os organismos, de um modo geral, eles estão adaptados ao meio em que vivem. Então, se eles estão adaptados ao meio em que eles vivem, não dá para, normalmente, você ter uma alteração e dizer, olha, isso aqui é bom. Não é assim. Ele não é bom só porque você quer, não. Uma característica só pode ser considerada boa, só pode ser considerada positiva, quando essa característica é estudada separadamente. Por isso a mutação, vamos dizer assim, a mutação ela ocorre no material genético, mas ela se fixa na população, ela só vai se fixar se ela trouxer características boas. Do contrário, não tem como fixar. Beleza? Beleza. Olha aí. Pronto.
que é que você trouxe aí, professor? Eu trouxe migração. Migração, tá aqui, ó. Pronto. Olha só. Migração é um outro fator evolutivo. Já vimos mutação. Mas tem mais. Estamos falando de migração. Migração é um fator evolutivo, galera. Como assim, professor? Um fator evolutivo? É. Tudo que altera a frequência dos genes em uma população é fator evolutivo. Obrigatoriamente. Se alterou a frequência do gene na população, vamos pegar aquele exemplo do início da aula. O cara está analisando uma população onde 20% dela é albina. Eu tinha falado, não era nem 20, eu tinha falado 10, não era? 10% dela é albino. 10% da população qualquer, hipotética, é albino. Tá bom? Aí como é que eu faço para analisar isso aí? Um grupo de representantes dessa população saem do lugar onde eles moram, ou estão acostumados a ficar uma vez ou outra no ano, e volta. Ela sai daquela cidade, volta, ou então ela vai e migra por um determinado período, chamado de movimentos migratórios. E aí esses indivíduos, ao chegarem naquele local, eles amplificam aquela característica. Vamos dizer que você tenha, por exemplo, um indivíduo, sei lá, uma característica qualquer, fenilcetonúria, pronto. Fenilcetonúria, também conhecido como oligofrenia fenilpirúvica, ela tem um problema. O problema para gerar a doença é que a pessoa não pode ter o gene dominante para a migração, né? E aí aquela característica que está ali, ela acaba se fixando. Vamos supor, por exemplo, que lá, num determinado local, para um determinado local houve migração. Essa migração, ela altera, ela modifica a frequência dos genes ao longo dos tempos. Se ela modifica a frequência dos genes ao longo do tempo, então eu posso dizer que se trata de um valor adaptativo, que são genes que são clássicos daquele tipo de espécie. Olha o tanto de mão aqui, ó. Pronto, olha aí. Então nós temos aí, ó, essas aves em cima aí, professor, é o quê? Aves que estão migrando. Só que essa migração é sazonal, tá? Então vamos raciocinar aqui. Se você tem, por exemplo, uma determinada cidadezinha do interior, onde um determinado grupo de indivíduos mora para lá, aquele local, e por alguma razão esses indivíduos permanecem lá, migrando para lá, esse tipo de indivíduo com essas características, por exemplo, se for albinismo, você altera a frequência desses genes. Beleza? Se houver possibilidade. Então, a migração é um fator evolutivo, sim. Aí ele botou, também afeta o equilíbrio genético, ou gênico, tanto faz, uma vez que os indivíduos
carregam seus genes e características. Carrega seus genes e características. Então, isso aí é uma característica típica de migração. Isso aí serve para geografia, né? Olha a interdisciplinaridade aí. Isso aqui serve para vários pontos. Beleza? Show? Show de bola. Então, migração é um fator evolutivo? Sim. É um fator evolutivo, sim. Quem é esse cara aí, professor? Todo de paletó, né? Meio sério, barbudão. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin. É esse cara bem aí, ó. Nós vamos conversar com ele, conversar com vocês sobre ele. Ele está sepultado lá na catedral, lá em Westminster, na Inglaterra. Então, se você observar bem, Charles Darwin já tem até mesmo perfil, né? De uma pessoa que estudou para não ser médica. Cara, imagina isso. Tranquilo? Então vamos lá, evolução natural, seleção natural. Ela favorece os portadores de determinados conjuntos gênicos adaptativos que tendem a sobreviver e deixar descendentes. Isso aqui é a ideia por trás da teoria darwinista. Tranquilo aí? Beleza, galera. Vamos lá. Nós vamos para o intervalo agora. É rapidinho. São 3 minutos. Sai daí não. Até já.